4 amigos, né? Eu mais 3 pessoas. A gente sempre gostou muito de carnaval. E um dia a gente decidiu fazer um bloco. São Paulo ainda era muito fraco, né? Não tinha um carnaval muito forte. A gente se reuniu na esquina da minha casa, compramos um monte de cerveja. Calculamos que umas 200 pessoas iam, né? E de repente quando a gente viu, tinham 1000 pessoas na rua. Aquele caos. A gente tinha contratado 2 banheiros, foi um caos. E aí o bloco falou, beleza, vamos nessa, né? Vamos continuar. E aí a gente foi se organizando com os anos. Tivemos que sair da rua, né? Porque a nossa rua era uma esquininha pequena e começamos não dava mais. Saímos de lá, fomos pra Faria Lima e já temos 5 anos. Esse ano faz 5 anos. E estamos aí, fazendo festa, né? Muito gostoso. É isso. E a nossa história passa um pouco pela história do Case Comigo, da Fernanda aí. Eu sou baiano, tinha essa ideia e essa paixão pelo Caetano Veloso. E da ideia para a execução, de fato, foi um período de 2 anos de formação de pessoas que sintonizavam na ideia. E durante esse período, esse grupo foi se formando até que a gente resolveu botar o bloco na rua. Fizemos um evento no Facebook, fomos para o Minhocão fazer um evento, também fazendo uma estimativa bem modesta, de 200, 300 pessoas. E chegando lá tinha 2.500 pessoas, num clima super praiano, num dia lindo de sol, um dos últimos eventos públicos com música que rolou de carnaval, que rolou no Minhocão. Então foi um dia muito especial, assim, a gente começou... ali, naquele dia, a gente teve dúvida que era aquilo mesmo, assim. E aí, a gente também está no 2018, a gente completa 5 anos. E de 2013 para cá, o nosso número de público foi crescendo exponencialmente, assim. A gente começou no carnaval de rua com um triozinho meio Kombi, todos sacudindo, as músicas tomando choque, porque era tudo meio chovendo, tudo meio one baby. E a gente começou com 7.000, no último ano deu 70 e foi crescendo a cada ano e ganhou essa proporção assim que São Paulo abraçou. E estamos aí fazendo festa e oferecendo, trazendo essa experiência de cidade, né, com música, com trio elétrico, com essas referências que tem no Carnaval da Bahia, com o samba reggae, que é a base musical que o Tarado traz, né, com essa roupagem da obra de Caetano. E é isso, o 5º ano, e estamos aí para fazer mais festas esse ano. Bom, boa tarde, Dani, a todos aqui. É um prazer estar aqui participando da SIM. Acho importante, antes de falar a respeito do Acadêmicos do Baixo Augusta, fazer 2 reflexões anteriores que acho que são importantes para a gente entender o fenômeno do carnaval de rua na cidade. Primeiro, a Dani colocou que era importante ter a dimensão da discussão do carnaval num evento que trata de música, e concordo totalmente. E também é importante a gente sempre colocar nos eventos de música o samba, né? Porque o samba é a nossa maior expressão popular. Muitas vezes a gente fica com uma mania muito internacional de ver a música e esquece um pouco das forças tradicionais e das expressões mais importantes da nossa música que estão aqui acontecendo nas ruas do Brasil, né? Agora, é muito interessante contextualizar também o seguinte: a história do Carnaval de Rua de São Paulo tem a ver com a história da retomada das ruas pelas pessoas, né? A ideia de se disputar as ruas. A gente sempre viveu aqui em São Paulo numa guerra fria entre aquelas pessoas que acreditavam mais no cinza, ou seja, numa cidade mais desenvolvimentista, voltada para o business, para os carros, para os arranha-céus, e que achavam que a vocação da cidade era essa, e tinha aquelas outras pessoas que resistiam a isso, acreditavam numa cidade mais colorida, voltada para a cultura, para as pessoas. E a ideia de se disputar a cidade, ela foi crescendo muito. E antes do governo anterior, que foi muito marcante no que diz respeito a passos no sentido de liberar a cidade para as pessoas, já havia uma espécie de caldeirão desse sentimento, dessa vontade, desse desejo. E isso foi, de uma certa maneira,
canalizado pelo carnaval. O carnaval, para alguns grupos que no início do processo de retomada do carnaval da cidade estavam no meio dessa discussão e dessa vontade, desse desejo, o carnaval foi uma resposta, foi uma saída. A gente falou assim, pô, então por que a gente não faz um bloco e ocupa a rua? Porque não é possível que os caras vão proibir bloco de ocupar a rua. E pasmem, no começo eles proibiram. E proibiram muito, né? E eu acho que essa proibição, ou seja, esse desejo anterior, misturado com proibições repetidas, deu ao Carnaval de São Paulo um caráter ativista. O ativismo de lutar pelo direito de fazer a festa e de fazer o carnaval, de ter na maior cidade do país a maior festa da cultura popular. E isso deu um molho para o nosso carnaval que não sai, esse molho permanece. Passa ano, entra gestão, sai gestão, e continua sendo uma dinâmica e uma relação que leva em conta 3 características principais. O nosso carnaval tem que ser democrático, o nosso carnaval tem que ser descentralizado e, sobretudo, o nosso carnaval tem que ser livre. Livre porque todo mundo tem que ter o direito de poder fazer carnaval. Descentralizado porque os circuitos relacionados às comunidades e às suas tradições, e a cidade inteira tem que ter o direito de fazer carnaval. E democrático, que aí tem a ver com o nosso tema aqui, é porque não pode ter abadá, não pode ter área VIP, não pode ter privatização do espaço público. Então, a história do carnaval da cidade tem essa dimensão política, tem essa dimensão de contestação. E nós, ali na Rua Augusta, vendo aquela multidão de pessoas saindo à noite, todas aquelas casas noturnas que fizeram o nosso bairro Baixo Augusta entrar no mapa do entretenimento, da cultura alternativa nacional, estávamos num bar e falamos assim, puxa vida, por que a gente não ocupa a rua? Por que as pessoas têm que ficar só nas calçadas, nas filas? E essa é a história do Acadêmicos do Baixo Augusta. A partir daí, desenvolvemos uma série de desfiles, todos eles temáticos, todos eles levantando bandeiras, questionando questões, falando de temas. O desse ano, talvez o mais emblemático que tenha sido A Cidade é Nossa, que foi para marcar a posição sobre tudo isso que eu falei aqui anteriormente. E agora, em 2018, nós vamos lançar o É Proibido Proibir, contra o conservadorismo, contra o proibicionismo, a favor da liberdade, do amor do Brasil, contra o racismo, a homofobia, a desigualdade, para a gente fazer com que o carnaval seja também um instrumento de transformação. É isso. Boa tarde a todos, aqui da mesa, do palco e da plateia. Eu sou Ana Cecília Junqueira, eu sou uma das criadoras da Gambiarra, a festa, e posteriormente do Bloco da Gambiarra. Pegando um pouco isso que o Ale falou, né, do samba, para falar do bloco eu preciso falar da festa, porque a festa o ano que vem comemora 10 anos e o bloco tem 3 anos, então para a gente entender isso. Quando a Gambiarra surgiu, a gente estava num cenário de muitas casas noturnas com música eletrônica no auge mais ou menos, que a gente já estava bem cansado disso. E uma das coisas que nos angustiava, os sócios, todos do teatro, que todos são atores, era o fato de não ter um lugar para sair e dançar música brasileira, a não ser em shows. A música brasileira tocada em picape, né, CDJs, a noite inteira. Então ela surge muito desse desejo e de ter um espaço de liberdade, um espaço onde os atores pudessem dançar a noite inteira, fazer o que quiser, ser o que quiser, sem ter nenhum julgamento. Então, a origem do conceito da festa, ela já dialogava com o carnaval, né, de certa forma. E a gente fez a festa, a gente se juntou, eram 5 amigos, fizemos a primeira festa com 100 pessoas, a segunda com 200, e em um mês tinha 1.500 pessoas na festa, lá no antigo Hotel Cambridge, para quem lembra. E ela começou a crescer, depois foi para The Week, hoje está também no Open Bar Club, e ela virou uma grande empresa. Ela é uma produtora hoje, a gente realiza 6 festas por mês, no mínimo, fora as viagens para fora do estado. E aí, há 3 anos atrás, na verdade, há uns 5 anos atrás, a gente já se questionava pelo fato da gente não possibilitar que o conceito da festa, que já acontecia dentro dela, transbordasse, fosse para a rua, né, invadisse a rua.
e também junto desse movimento que já tinha de ocupação da rua. Era uma angústia muito grande a gente ter todo esse pensamento dentro de uma festa e a gente não poder dividir isso com o público. Então, a gente percebeu esse movimento e decidimos fazer um bloco na raça. A gente pegou um caixa que a gente tinha da festa e investiu, né? Gastou tudo no primeiro bloco, estimando umas 500 pessoas, visto que a gente tinha um público da festa. E aí, no primeiro ano, a gente teve 20 mil pessoas. E a gente falou, caramba, né? Olha, então, assim, realmente, o que a gente tinha de vontade tinha uma correspondência, né? Tinha troca. E assim a gente vem, né, aprendendo como, né, todos os blocos, aprendendo muito com quem está aí há muito tempo, né? O Baixo ajudou muito a gente, o Ale Natasha ajudou muito com as dicas, por onde começar, porque a gente já tinha entendido como era a festa, mas não como era o funcionamento do bloco. E é um pouco isso mesmo, a gente defende esse carnaval totalmente democrático, com liberdade, porque esse também é o conceito da festa, é o conceito de vida que a gente tem, né? Então, acho que é isso. Boa tarde, meu nome é Matheus Brant, eu sou de BH, vocês estão vendo pelo sotaque, e quero agradecer o convite, agradecer vocês aqui de São Paulo por receber um bloco mineiro. Dizer para vocês que Minas, todo mundo conhece muito bem o carnaval lá do interior, que realmente as cidades históricas como Diamantina, Ouro Preto, ele sempre existiu e sempre existe, mas Belo Horizonte nunca teve essa coisa de carnaval de rua, como aqui também São Paulo nunca teve tanto essa tradição. Na verdade, o carnaval em si sempre teve, a gente tem que sempre lembrar disso nesses debates, porque o carnaval, como escola de samba, em BH, os blocos caricatos, ele sempre existiu. O que tem sido novidade de uns anos para cá é essa ocupação do espaço público, esses blocos de rua, em São Paulo, em BH, fazendo trazendo tantas pessoas para a rua. E é exemplo do que aconteceu em São Paulo, lá em BH foi a mesma coisa. Lá nós tivemos, há uns anos atrás, um prefeito que proibiu fazer festa na Praça da Estação, e por conta disso criou-se um movimento que chama Praia da Estação. Disso vieram vários blocos, e a história se repete porque é coisa de geração, como a Ali falou. Então, nosso bloco eu criei junto com amigos num bairro lá que não também tradicionalmente cultural, não tinha, e ainda hoje também não tem muita coisa lá, e por isso mesmo a gente quis colocar esse bloco na rua, lá no bairro que chama Gutierrez. É um bairro também onde eu nasci, cresci, então tem essa ligação afetiva. E a gente quis que fosse pagode o tema do bloco. Então é um bloco que toca só pagode anos 90, chama Me Beija que eu sou pagodeiro, por isso. Inclusive a base musical do bloco ela é formada por músicos, entre eu, nós fizemos parte de uma banda de samba de raiz em BH, chamava Chapéu Panamá. Então nós evoluímos para o pagode, com Me Beija que eu sou pagodeiro. E aí desde 2014 existe o bloco, e como também se repete aqui a história, que cresceu também demais, exponencialmente. A internet ajuda muito, mas ajuda, eu acho, principalmente esse desejo de ir para a rua, de ocupar os espaços públicos. E no último ano, aliás, esse ano, teve um fato curioso que eu vou contar para vocês. Não sei se vocês conhecem, como vocês são daqui, talvez não tiveram acesso a isso. Aconteceu que a gente fez um ensaio aberto no bairro, no Gutierrez, e deu muita gente na rua, mais do que eu esperava. O nosso ensaio foi numa casa fechada, mas na rua ficou toda tomada. E mais tarde, depois que o ensaio acabou, teve muito problema com violência, arrastão, etc. No dia seguinte, eu recebi no meu e-mail pessoal 2 e-mails de dois moradores do bairro xingando de forma bem violenta, me ameaçando, dizendo que não poderia fazer isso novamente lá no bairro, levar o bloco, etc. Isso acabou gerando... A imprensa me procurou para saber do assunto, eu acabei falando com um repórter a respeito desses e-mails, e ele publicou e isso viralizou. Muita gente, graças a Deus, apoiando, porque esse tipo de pensamento reacionário acaba gerando também a reação contrária, progressista. Então muita gente apoiou o bloco, me apoiou, e acabou virando uma música também. Um colega nosso, músico lá, que chama Thiago Delegado, em BH, compôs uma música que chama Garoto Matheus, que é o título do e-mail que eu recebi. O cara me quis chamar de Garoto Matheus, e o Thiago Delegado achou isso ótimo, porque de fato, ironicamente,
interessante para a música, então ele fez esse samba, gravou e está lançando agora em disco a música. Isso para dizer, aí é o e-mail que eu recebi, depois tem o outro e depois tem a letra da música. Finalizando minha fala, para a gente poder debater mais livremente, essa é a música, o samba. Muito abusado. É porque o e-mail, os termos do e-mail são até jocosos, de tão absurdo que fica, dá para você fazer música com as palavras que a pessoa usa. Mas, em resumo, eu acho que é uma questão assim, essas reações, essas ameaças, essas manifestações contrárias, ao lado dessa do Dória aqui também, que eu tive notícia esse ano, que quis levar o carnaval para 23 de maio, se não me engano, ou seja, de centralizar, né, colocar a camarotização. Lá em BH também o ex-prefeito Márcio Lacerda tentou a mesma coisa. E são reações que vêm para tentar estabelecer ou restabelecer o status quo anterior. Porque eu estava pensando, lendo até o tema do painel, e diz que ocupações, é curioso isso, porque até então o carnaval nunca foi identificado como político, um ato político. A gente sempre teve carnaval no país, mas era uma festa, entretenimento. E, no entanto, agora, de um tempo para cá, isso tem se colado, essa imagem de política, né, da política com o carnaval. E ocupação é uma coisa que existe porque você não é dono daquilo. Quer dizer, se a gente se propõe a ocupar um território, é porque você acha, você pressupõe que você não é dono daquilo. Isso já por si só sinaliza a relação que a gente tinha, como a Alia disse, com a cidade. A gente não era dono, a gente não se sentia pertencente à cidade. E por conta disso, isso se explica. Eu digo isso tudo aqui porque a gente vai criando um bloco, vai fazendo essas coisas intuitivamente. Depois a gente vai refletindo por que nós criamos, qual que é o caldo de cultura que vem disso, por que todo mundo aqui falou que estava num bar bebendo e resolveu criar um bloco. Mas tem alguma coisa aí por trás, então esse tipo de questão que eu acho que a gente vai debater mais profundamente aqui, eu acho que tem a ver com essa lógica de condomínio que existia antes, que esse pessoal está tentando resgatar com saudade, que é a dificuldade de lidar com o diferente. Né? No condomínio você escolhe ali quem que você quer conviver, ao passo que para a rua não, você fica sujeito a ter todo tipo de contato. Tem um autor, um psicanalista que chama Christian Dunker, que tem escrito sobre isso, e ele diz exatamente que a gente não cultuou brasileiros a diferença como valor, e por isso existem ainda hoje reações desse tipo. Os blocos de rua eles pretendem, propõem exatamente retomar ou tentar conviver com o diferente e no espaço público, que é uma questão política. E, bom, depois eu vou falando, acho que, senão vou ficar falando demais, vamos para frente. A gente tinha uns materiais para mostrar, um vídeo, já foi passando enquanto você falou, certo? Tá, tem mais algum vídeo para ser passado ou a gente já pode partir para as provocações? Pode partir. Então vamos para as provocações. Eu não sei se todo mundo se lembra, mas tinha uma época que as pessoas aproveitavam o carnaval para sair de São Paulo e para outros lugares, né? E a gente observa agora um movimento contrário, que as pessoas vêm para São Paulo para curtir o carnaval. E isso, eu como socióloga que sou, não pode ser outra coisa que não um fenômeno social, mas que tem muita coisa por trás desse fenômeno social, né? São processos identitários, né? Quer dizer, a gente vai fazendo as nossas turmas também de acordo com a folia que é coletiva, né? A gente procura um tipo de fruição que dê vazão àquilo que a gente acredita. E se a gente acredita que a gente tem que ter o direito à cidade, a gente tem que conviver com o diferente, óbvio que a gente vai procurar um tipo de diversão que se adeque a essa visão. Eu acho que esse um pouco são os fenômenos sociais que estão por trás desse fenômeno e que é uma constante aqui em todos, né? Todos começaram estimando 300 pessoas e chegamos aí em 20 mil pessoas no primeiro ano, quer dizer, então será que não havia, né, uma demanda reprimida, né, de tantos anos a gente tendo que ir embora de São Paulo porque não eram permitidos blocos e a gente tinha que achar outras alternativas para fazer a folia, né? Então, assim, o que será que aconteceu nesse meio tempo? E aí, um outro ponto que é bastante importante nessa narrativa é o que será que a gente espera que o poder público faça
com ações pontuais nos diversos assuntos. A minha opinião pessoal é que o poder público existe para dar vazão e regulamentar demandas que são da sociedade. O poder público não pode impor de cima para baixo como é que vai ser a folia, tá certo? Porque isso, apesar de ter uma dimensão pública, que é a da rua, também tem uma dimensão que é bastante particular, que diz respeito a como as pessoas vivem as suas próprias vidas, né? Então não tem sentido a gente ter uma política de cima para baixo sem dialogar com esta demanda reprimida que é o fermento desse fenômeno do crescimento dos blocos de rua. Então, acho que, na minha opinião, é isso. Não adianta querer vir com uma política que não dialoga com isso. E a gente teve, no meio desse processo, um momento de proliferação dos blocos, depois proibição desses blocos e depois um momento até compartilhado por mesmas pessoas da mesma gestão, de que não, estamos fazendo errado, né? A questão, a gente vai ter que organizar, mas organizar não significa proibir. Então vamos flexibilizar e vamos desburocratizar o processo de registro dos blocos. Eu acho que o Ale chegou a pegar bem essa parte, né? Você não quer contar um pouquinho pra gente de como é que foi esse processo? Posso contar? A gente está vivendo isso aqui, viveu, né, intensamente isso. O Rio de Janeiro está vivendo isso. Estou aqui vendo Pedro e Bruno, representantes cariocas do Queremos, e eu sei que eles são carnavalescos também. O proibicionismo existe e ele, como foi dito aqui, qualquer brecha ele aproveita para se colocar. Se você não resiste, a coisa passa. Eu acho que é meio por aí. Mas o fato é que o ponto que você colocou fundamental, e foi a essência da discussão que nós tivemos todos aqui junto à Prefeitura de São Paulo, que foi, em determinado momento, depois de tantas demandas que vinham da Prefeitura e a gente não concordando, e aquela incerteza e tal, a gente realizou e lembrou, pô, mas peraí, o carnaval não é feito pela Prefeitura, o carnaval é feito pela gente. Então, não, nós não vamos para 23, sim, nós vamos continuar fazendo carnaval na Vila Madalena, e não sei o que vocês vão fazer em relação a isso. Então, a partir do momento que a gente se colocou com essas 3 palavrinhas, não, sim e não sei, respondendo cada uma das questões e demandas que foram colocadas, a coisa clareou. E a gente levou a discussão até um certo limite, que a equipe do atual prefeito teve que explicar para ele que administrar uma cidade não é ser dono de uma empresa. Você precisa ter relacionamento com a sociedade civil. E agora eu tenho certeza que lá no Rio de Janeiro os cariocas vão mostrar na prática mesmo, na qualidade do carnaval de rua, que talvez só o Rio de Janeiro consiga produzir e fazer, os blocos do Rio de Janeiro consigam fazer, de nível de transgressão, de desbunde, de confronto. E vão demonstrar na prática o que o prefeito Marcelo Crivella quer impedir. Quanto mais existe tentativa de proibicionismo, mais a gente responde através da nossa cultura popular. E o carnaval é a cultura popular. E aí, discordando um pouco de você, o carnaval sempre foi político. Aliás, o carnaval era político desde aquela época em que os bailes de carnaval existiam e o carnaval de rua não, e que as classes menos favorecidas, mais pobres, foram para a rua disputar o direito de fazer o carnaval. E fazer carnaval, isso é política na essência. E a própria história das escolas de samba em São Paulo é um ato político, que foi um confinamento dos cordões de carnaval que existiam na cidade, porque a tradição de São Paulo é carnaval de rua, não é carnaval de avenida. Essas escolas foram jogadas para o sambódromo na época da ditadura. E a Vai-Vai era o cordão da Saracura. E aquele ensaio da Vai-Vai que acontecia na Bela Vista, que também foi proibido recentemente, porque fazia muito barulho e tal, e transferiram lá para não ser lá para perto da ponte, era um ato político também, de ocupação da Bela Vista e tudo mais. Então, essa dimensão que você colocou é muito importante. O poder público não é dono do carnaval, ele tem que regular na medida de organização da cidade. Né? E a outra questão que você coloca também sobre essa dimensão da percepção de que o paulistano poderia ficar na cidade durante o carnaval, acho que tem a ver com uma coisa muito interessante
subjetiva, que tem a ver com pertencimento, tem a ver com compreensão do lugar que nós estamos, que nós queremos com a cidade, tem a ver com uma coisa linda de que é a percepção de que, olha só, a cidade do trabalho também pode ser a cidade da alegria. E isso tem tantas camadas e tantas dimensões sociais, se você destrinchar essa reflexão e essa avaliação que as pessoas tiveram, essa percepção que as pessoas tiveram, de fato, é um grande passo para a gente fazer uma cidade mais humana, no final das contas. Alguém quer comentar? Ou continua? Fui citado, né? Tem um Réplica. Mas eu concordo, na verdade, eu disse isso até para provocar um pouco e, como eu disse, estudando um pouco essas coisas. Eu sou advogado, e além de músico, então eu fiz um mestrado também. Enfim, eu gosto de estudar filosofia e teve um filósofo que chama George Agamben, que ele diz sobre a festa. A festa por si só, desde o início, desde quando se criou, desde quando o ser humano começou a fazer festa, ela por si só é subversiva. Porque imagina, no caso do bloco, ele sai de um lugar, vai para o outro. Isso não faz sentido nenhum, sem razão de ser. Ele sai de um lugar, vai para o outro, porque ele resolveu fazer isso, não precisava de ir. Ele ocupa a rua, que é lugar de carro. Ocupa a rua para a gente andar no lugar onde anda carro. Bebe muito, isso em toda festa, não para matar a sede, mas para beber mais. O próprio ato de dançar é o gesto que a gente faz normalmente no dia a dia de forma diferente. Então, a festa em si ela já é subversiva e o carnaval mais ainda. O que eu disse como ato político é que, antigamente, talvez a gente não tinha isso tão ressaltado, essa característica, essa natureza política do carnaval e do bloco de rua, né, não foi tão ressaltada, pelo menos quanto hoje em dia é. Isso justamente porque, por conta desse caldo de cultura, isso que eu disse antes da lógica do condomínio, antes você não tinha... Antes o bloco ia para a rua e ninguém se preocupava com isso, o fato, não existiam ocupações, né, hoje em dia, de uns anos para cá, tem havido ocupações, o bloco por si só também ocupa, então acaba ganhando contorno político por conta do contexto em que a gente está inserido, mas sempre foi, sempre vai ser político, sim, pelo simples fato de ser feito por pessoas, entre pessoas e no local público, porque a democracia é isso, nasceu desse jeito e é a natureza dela. Por mais que a gente... Eu não despolitizo o carnaval, mas por mais que se queira despolitizar, o próprio embate entre a definição daquilo que é o espaço público para o espaço privado, por si só é um conflito político fundante de qualquer sociedade, né? Então, é claro que quando a gente tenta estabelecer um espaço público que vai se alargando para incluir a maior quantidade possível de pessoas e que isso seja algo do bom conviver, a gente tem reação daqueles que dimensionam a vida a partir da sua visão privada e do seu espaço privado, e é claro que isso é visto como, opa, estão tentando avançar aqui no meu espaço privado. Então, por mais que estejamos falando de folia, de carnaval, de farra, existe um conflito político implícito, né, entre a constituição do espaço público para o espaço privado. E não é por outro motivo que essa é uma questão fundante de políticas culturais de maneira geral, não só para a música, não só para o carnaval, né? Porque a gente está lidando com como que as pessoas entendem o mundo, como que as pessoas se identificam nesse mundo, né? São processos identitários e que a gente acha que na cultura, a cultura é lindo e não existem conflitos. Não, cultura implica, tá implícito que cultura tem conflito, porque é justamente estes milhares de processos identitários que se chocam, que claro que muitas vezes se tornam um amálgama, mas também tem choques, né? E é esse choque, essa amálgama que vai dando a dimensão do que somos enquanto sociedade. Agora, também é claro que a gente tem momentos que são mais progressistas e tem momentos, né, que são mais conservadores mesmo. E a gente está vivendo aqui um momento de forte conservadorismo em que isso se expressa nas mais diferentes áreas. Por que na cultura é uma dessas áreas de maior, onde a tendência a haver censura, a cultura do proibicionismo aparece mais? Porque é na cultura e no espaço cultural que a gente tem um espaço maior para mostrar essas diferenças. Então é claro que o primeiro ataque, digamos assim, é na esfera cultural.
Eu não sei se vocês estão de acordo com isso, se vocês discordam, se vocês concordam, enfim, uma visão pessoal aqui para engrossar um pouco o caldo da discussão. Uma outra dimensão que eu queria ressaltar aqui, aí já provocando a todos, a gente falou até agora um pouco da dimensão cultural e política, mas o carnaval também tem um forte componente econômico, tá certo? Quando a gente pensa em economia criativa, que é inclusive um termo bastante em voga atualmente, tudo que parece que a economia criativa vai resolver, né? É a solução para o mundo da economia criativa. Não significa que a gente não tenha que pensar sobre isso, né? Então, por que carnaval muitas vezes contribui fortemente para a economia de uma cidade, né? Mas a gente não vincula essa economia no cômputo que a gente deve fazer de quanto a cultura movimenta o PIB de uma nação, né? Então, assim, parece que quando a gente quer apurar quanto que da cultura a gente contribui para o PIB, a gente se esquece que carnaval também é uma manifestação cultural que contribui fortemente para isso, mas muitas vezes está relacionado a uma secretaria de turismo, enquanto que o turismo contribui para a economia, né? O que vocês pensam sobre isso? Vocês têm algum depoimento para dar em relação a quanto que esses blocos que surgiram até informalmente, quanto que isso movimenta, quanto que vocês tinham de perspectiva inicial, não, isso aqui eu vou fazer só amadoristicamente, e quanto isso acabou se transformando num negócio que faz vocês, né, cada um viver disso eventualmente, enfim, vamos lá. Eu acho que sim, sempre começa na farra, né, mas eu acho que o que movimenta, no caso do Casa Comigo, a gente tem, né, você tem um desfile de rua, você tem ambulante vendendo coisa, você movimenta o comércio da região, você tem um calendário anual, né, porque a gente faz ensaio o tempo todo, festas durante o ano, então não é só no carnaval que gera, obviamente além do fato de todo mundo ficar em São Paulo e consumir em São Paulo, e para São Paulo gera uma grana. Por exemplo, no nosso, e tem outros que também fazem isso, a gente tem uma oficina para ensinar bateria, né, para ensinar, porque a gente tem uma bateria grande, então assim, o ano inteiro, pessoas trabalhando, por exemplo, a escola, a própria Vai, a gente usa muito o mestre de lá para dar aulinha, então a gente está agora começando a fazer aula para criança, aí tem aula de adulto, e é o ano inteiro isso acontecendo, então vira uma escolinha, tem as festas, então você acaba gerando mesmo, né, negócio para todo mundo. Vocês medem isso? Não, nunca medi. Não tenho, mas gera, eu acho que imagina, um bloco, a quantidade de atividades que a gente faz, você juntar os 570 blocos da cidade, você gera muita coisa, entendeu? O ano inteiro. 570 é o último número? É isso, o último número, 500... Acabou de ficar, esse número é o que foi registrado na prefeitura esse ano. Agora, né? Só que tem vários blocos que não foram registrados. Não, Tem mas vários, eu quero né? falar também, porque senão fica só a gente falando. Eu não tenho esse número de cabeça, mas com certeza, né, gera trabalho não só dentro do próprio bloco. Você já tem, né, você tem a segurança do próprio carro, a contratação de pessoas, atração e outras coisas mais, mas eu acho, na verdade, o que é interessante, vou falar um depoimento nosso, né, como exemplo dessa transformação da economia e como isso impacta no nosso sistema de trabalho. A gente fazia a festa todo carnaval. Desde a primeira gambiarra, a gente faz a gambiarra no carnaval. Só que sempre foi uma festa que a gente fazia quase assim, poxa, a gente toca carnaval o ano inteiro e no carnaval a gente não vai fazer porque São Paulo fica vazio. Isso há 10 anos atrás. Então a gente fazia mesmo que desse 500 pessoas na festa. Era um ato, eu preciso fazer o carnaval. E agora, aí depois veio, aí há 3 anos, né? Na verdade, já há uns 5 anos, começou a aumentar o público das festas. Aí a gente começou a fazer sexta, domingo, segunda e terça.
E as festas crescendo no carnaval. A gente falou, uau, no carnaval tem gente em São Paulo agora. E agora a gente tá assim, a gente não vai fazer mais festa no carnaval, ou a gente vai fazer a festa de graça só para vender cerveja, porque não queremos ninguém dentro da festa, queremos as pessoas na rua. Então a gente também está transformando, e no ano que vem a gente não vai fazer, acho que talvez só voltar no original da sexta-feira, mas realmente abrir a festa, criar alternativas para estar presente no carnaval, mas não de uma forma privada, mas de ocupação pública. Então é interessante que isso também refletiu na própria gestão da gambiarra, né, da empresa, né, um exemplo. Falar um pouquinho da história de como o Tarado se financiou no primeiro ano, né? Existia a ideia de fazer um bloco, existia um projeto que precisava ser viabilizado, precisava de dinheiro. A gente precisava, acho que, de 35 mil reais no primeiro ano. E de que maneira a gente levanta essa grana e como é que se vende um projeto e consegue um patrocinador para algo que ninguém conhece, sabe o que é. E aí a gente, por uma questão, né, a gente tem essa filosofia do experienciar a cidade e levar as pessoas para lugares onde elas não têm o hábito de estar ou ficar. A gente veio com essa ideia do construir juntos, vamos fazer juntos um carnaval. E a maneira que a gente encontrou de fazer isso foi iniciar uma campanha de crowdfunding. E isso em 2013, né, que foi o primeiro encontro do Tarado, onde a gente achou um beco na Travessa Nochese, no meio do centro, que tem 3 casas, e lá fizemos um vídeo da campanha do crowdfunding, onde a gente ia vender o projeto. E aí foi muito louco ali, porque foi o primeiro botar o bloco na rua. Eu recrutei 30 amigos, mandamos uma carta, convite, pedindo para eles irem fantasiados. A gente achou uma produtora para gravar. Fomos para essa rua, não tínhamos autorização, a CT chegou na hora. A gente deu um super migué, conseguimos fazer, instalamos um trilho lá. Fizemos o vídeo, a rua tinha 3 casas, assim, de famílias do Nordeste, lá de onde, e eles amaram aquilo, abriram as portas, fizeram churrasco, chamaram cerveja, virou uma festa familiar. Na gravação do vídeo da campanha já virou assim, um ensaio do bloco. E aí a gente começou a experienciar essa rotina do crowdfunding. Você fala, tá, vamos lá pedir dinheiro pra galera e tudo bem, vai rolar e tudo certo. E a gente iniciou aquela saga louca da campanha do crowdfunding, né? Não sei quem já teve a experiência de ter uma campanha de crowdfunding no ar. É um exercício diário de divulgação, de mendicância para os amigos. Vamos lá, vamos investir, vamos fazer junto esse carnaval. E a gente apostou nesse modelo até o 3º ano, né? Muito pela ideia de se construir junto, né? As pessoas em São Paulo querem o carnaval, então vamos fazer isso, a gente não quer cobrar por isso. Mas, se é uma coisa para todos, vamos construir juntos. E aí dentro desse processo, era algo muito desgastante a ideia de manter uma campanha de crowdfunding, atingir a meta. A gente experimentou modelos onde você conseguia pegar o valor, ainda que você não atingisse a meta em 100%, pegava outros valores, enfim, uma dança dos prazos para conseguir pegar alguma coisa dessa campanha. E até o 3º ano, por essa filosofia do construir juntos, nós apostamos no crowdfunding. Mas desde o 1º ano nós tivemos assédios de marcas que flertaram com a ideia de patrocinar. Mas como nenhuma delas conhecia o que era de fato o Tarado, todas elas chegavam com uma proposta predatória que ainda se pratica muito na publicidade, que é do envelopar o projeto e colocar a marca na frente e o seu bloco vira a questão secundária ali. E a gente resistiu muito a isso, tirando dinheiro do bolso, assim, bancando para não vender o nosso projeto para algo nada a ver e desconfigurar. A gente sempre teve uma preocupação muito grande com o conceito estético, filosófico, com a proposta de entregar uma experiência para a cidade, e essas marcas não conseguiam sintonizar nesse lugar, né? Elas queriam apenas, sei lá, marca X apresenta e lá atrás vinha um Tarado, não consideravam a nossa proposta de essência. E negamos algumas dessas propostas nos primeiros anos. E com o passar dos anos, as marcas foram entendendo quem éramos nós, qual era a nossa proposta ali,
E por não aceitar, nós fomos ganhando espaço nas negociações e fazem 3 anos que a gente conseguiu fechar um patrocínio com uma marca que entende a nossa filosofia, entende que ela deve ser uma coadjuvante na história e não a protagonista. E o papel dela ali é de melhorar aquela experiência para todos e não impor a marca dela na frente. Então, a gente tem a chance aqui de repensar esses modelos de carnaval no Brasil, né? Se lá em Salvador está existindo uma reformulação do carnaval, porque a indústria colocou o carnaval nesse lugar antidemocrático, a gente aqui em São Paulo tem a obrigação de mostrar que existem outros modelos de fato democráticos para se fazer carnaval, né? Com uma essência política e filosófica que vai além de uma marca, que vai além do dinheiro e está no amor pelo carnaval, no amor pelo encontro. E então o que eu posso te falar é: a gente precisou dar muito para as marcas entenderem qual era a nossa proposta e elas entenderem que para elas estarem com a gente, elas teriam que ser nossos amigos e não enveloparem e dizer que o projeto são delas, assim. Mas a gente passou o ano pagando muita dívida para conseguir falar, não, isso é nosso, ninguém bota a mão, e enquanto a gente não conseguir encontrar uma marca que sintonize com esses valores, a gente prefere ser a gente por esse mesmo. E aí no 3º ano a gente desencanou do crowdfunding, fomos para o patrocínio e estamos com ele até hoje. E é dessa forma que o bloco hoje se financia, embora não seja uma fonte de renda da vida inteira para todo mundo, para ninguém do bloco. Mas é algo que paga as contas e nos faz trabalhar de uma maneira mais confortável, sem a mendigância dos amigos, pedindo para cada um fazer alguma coisa. A gente consegue honrar a cachê de todo mundo que está ali trabalhando. E isso gera uma receita para todo mundo que está envolvido. Só acrescentando, falando dessa questão de como a gente chega no patrocinador, como falar, e como, exatamente pelo carnaval ser uma manifestação cultural, há sim uma deficiência, não deficiência, mas existe uma diferença de abordagem em relação a uma área de marketing e uma pessoa que está pensando a cultura, né? E esse gap é bem complicado, né? Essa diferença, né? É um fio muito tênue entre ele te invadir e você colocar o que você quer, né? E eu lembro que uma vez eu fui numa reunião com uma empresa grande e o cara falou assim: não, beleza, assim, a gambiarra tal, conheço, mas a apresentação tá péssima, não dá pra eu vender isso pro meu chefe. Aí eu falei assim, eu não fiz marketing, eu sou atriz, eu faço carnaval. Então, existe, né, acho que a economia a gente tá crescendo e de alguma forma a gente tá sambando e tentando adquirir conhecimento em vários lugares diferentes, num site, num amigo. Na prática, ele queria desgambiarrar a gambiarra. Exato. Eu acho que a economia criativa, como a Dani colocou, de fato é um farol, é um paradigma muito importante. A gente precisa, enquanto brasileiros, destrinchar quais são os diversos campos que você pode absorver para quantificar e nomear de economia criativa. E o carnaval, com certeza, é um deles, talvez um dos mais importantes. Mas, além do carnaval, uma dimensão mais subjetiva do brasileiro, que é a capacidade do brasileiro de fazer festa. O Hermano Viana tem uma frase maravilhosa, que ele achava que o Brasil tinha que se dedicar ao PIB da festa. Porque se tem um povo especialista em fazer festa, é o brasileiro. Não significa que nós sejamos o povo mais pacífico, porque nós não somos, quem tem 50 mil assassinatos por ano. Não significa que nós sejamos um povo igualitário, porque a gente vive numa sociedade desigual, desgraçada, mas nós sabemos fazer festa. E aí, nesse sentido, nessa toada de pensamento, eu acho que é necessário colocar a dimensão do carnaval e do samba e de tudo que a gente produz nessa ideia de quantificação de economia criativa. E, de novo, lembrando uma coisa que eu falei no começo aqui do nosso papo, eu acho também que a gente tem uma certa mania de querer fazer economia criativa que nem a Inglaterra faz, sabe? E aí não é a economia criativa brasileira, não tem nada a ver com o nosso DNA, entende? Então, a economia criativa tem a ver com as expressões culturais populares
especialmente das periferias, das favelas do Brasil, das maiorias que vivem no Brasil e que produzem esse caldo cultural tão intenso. É esse dado que precisa ser quantificado e é essa expertise que precisa ser colocada na ideia de se fazer festa. No nosso caso, eu acho que pode ser simbólico no sentido de onde é capaz de se chegar com a força que você tem econômica numa festa como essa. Nós somos uma associação sem fins lucrativos, uma associação cultural, que reúne 30 pessoas que fundaram o Baixo Augusta, lá na mesa do bar, bêbados, quando a gente falou vamos fazer a ocupação da rua, vamos fazer a ocupação da rua. Mas a nossa energia de captação de recursos e de articulação com o mercado foi canalizada toda ela para a realização de um sonho coletivo, de fazer o bloco tal qual nós queríamos, com todas essas identidades que o Thiago falou, e nós passamos exatamente o mesmo processo que vocês passaram também, assim, acho que todos nós passamos, e aí depois fazer com que a gente conseguisse criar um projeto social para a cidade. Então hoje a gente mantém, essa associação mantém, além do bloco, a Casa no Baixo Augusta, que é um espaço de pensamento crítico, de celebração da diversidade, que promove cursos, palestras, debates, oficinas, shows, rodas de samba, performances, todas gratuitas, voltadas para a comunidade. A ideia de compartilhar conhecimento gratuito, a ideia de se fazer uma escola livre, no sentido de que ativismo, criatividade, cultura alternativa e carnaval podem estar no mesmo caldeirão e podem ser devolvidos para a sociedade através de todas essas atividades. E tudo isso é financiado por patrocínios, sem que a gente tenha que recorrer a leis de incentivo, nem a verbas públicas, nem a editais. Nada contra isso, acho que o poder público tem o dever de investir em cultura, é óbvio, mas a gente queria a nossa independência para poder colocar a mão na cara do prefeito e falar, não, nós não vamos sair na 23 de maio e nós jamais vamos fazer isso. Então acho que é importante ter essa dimensão. Então, se a gente teve essa experiência, eu estou vendo os blocos que eu conheço mais a fundo, Tarado, Casa, Gambiarra, são expressões muito fortes da nossa cultura paulistana, da cultura que acontece no Brasil, mastigada e devolvida com a força paulistana. Todos nós aqui acreditamos numa cidade que seja muito mais Tarsila do Amaral do que Borba Gato, né? Nós não acreditamos na cidade do Raposo Tavares, nós não acreditamos nessa cidade que ergue e destrói coisas belas só por erguer e destruir coisas belas. Nós queremos valorizar o belo. Então eu acho que essa dimensão pode, a partir de agora, a partir desse momento de explosão verdadeira econômica, porque esse ano nós vamos ver quanto que é capaz de arrecadar o Carnaval de São Paulo. Porque, de fato, a gente está no maior campo econômico do país, nós temos a maior noite do país, nós temos a maior expressão, a maior diversidade cultural do país, uma série de atores acontecendo aqui, e quando você junta uma coisa com a outra é explosivo, isso é uma coisa potencial muito grande. Mas é legítimo, desde que seja um modelo novo, como disse o Thiago, um modelo que não seja envelopado, como os caras gostam de falar quando fazem com o nosso trio elétrico, ou transformado em benefício de um determinado interesse. E o Carnaval de Salvador é um belo exemplo disso, porque o Carnaval de Salvador foi assim, massacrado pelo marketing de todas as formas possíveis, com os circuitos Barrondina, com o circuito Campo Grande, com todos aqueles camarotes, com o Abadá, e agora esse modelo faliu. E esse modelo faliu porque Belo Horizonte, São Paulo, capitaneados pelo Rio de Janeiro, resolveram fazer carnaval de rua democrático nas cidades. As pessoas pararam de comprar abadá, querer ir para a Bahia. Esse modelo faliu. E aí, graças a Deus, tem o Baiana System e as manifestações tradicionais da Bahia que retomam o seu lugar original de festa democrática. O potencial econômico é incalculável. É incalculável. E se a gente juntar no mesmo pote todas essas expressões, com a percepção clara de que se trata de uma expertise nacional de fazer festa, talvez a gente tenha aí um caminho para decifrarmos nosso PIB criativo, nossa economia criativa. A gente teve esse problema. Na verdade, eu estava estudando o fórum, acho que é uma página sua aqui, Fórum dos Blocos de São Paulo,
e vi lá que teve um cadastro de 509 blocos aqui em São Paulo e 557 desfiles. Só que uns 200 nos cadastraram, né? Porque teve muita polêmica e teve muita gente falando, não queremos nos cadastrar na gestão Dória. Muita gente mesmo. Como um ato, né? BH também por aí, uns 400, mas também tem, assim, da mesma maneira, alguns que não se cadastram. Mas essa questão de patrocínio, Belo Horizonte, mineiro já é desconfiado. Você imagina bloco de carnaval com patrocínio. Então lá, esse é o primeiro ano, agora 2018, que os principais blocos, os que têm mais expressão na cidade, estão sendo patrocinados. Ou seja, demorou bastante, muito mais do que as outras capitais. Inclusive a gente criou uma liga lá de blocos, também é coisa nova pra gente, justamente para poder afinar o discurso e enfrentar o que a gente já sabe que vai vir de muita crítica, mas é aquilo que acho que a Ale falou no início da fala dele, a gente tem que ter uma coordenação muito fina com o poder público, porque na medida em que o bloco cresce muito, crescem as responsabilidades, cresce também o trabalho nosso, e a pessoa, além de precisar de ser remunerada justamente, a gente tem uma preocupação muito grande com segurança pública, e isso demanda dinheiro, demanda organização. Então vale a pena você abrir mão, talvez conceder um pouco e ter um patrocínio, e desde que também o patrocínio seja nos moldes, nos termos em que os blocos se propõem. Na verdade, eu até penso que essas marcas, algumas entenderam, mas além de entender um pouco a dinâmica, é também o marketing moderno, não sei, não estudo isso, mas me parece que a marca ostensivamente também não faz muito sentido para eles. Acho que eles, por isso que não sei se é muito por interesse, enfim. O fato é que lá nós estamos com esses patrocínios, mas até não conseguir esse patrocínio, o poder público ajudou. O ano passado, por exemplo, teve um edital de trio elétrico em que os blocos puderam se inscrever e concorrer por valores e aí poder adquirir, alugar o trio. Além disso, tem agora o nosso secretário de Cultura, o Juca Ferreira, e eu soube que ele está com uma ideia lá, que é de trazer para BH uma experiência que ele teve na Ancine, me parece, que é de taxar aqueles produtos que são contidos, presentes na cadeia produtiva do carnaval, taxar com imposto, e isso ser como se fosse uma verba carimbada que vai poder retornar apenas para o carnaval, para ser usado pelos blocos, pela festa em si, palcos, etc. Então, eu não sei juridicamente se isso é possível, como seria feito isso, mas assim, seria algo como 0,01% das bebidas vendidas nesse período do ano. Esse imposto, então, vai ser retornado apenas para o carnaval. Ou seja, o ISS, por exemplo, de hotéis e serviços em geral, seria uma pequena parcela disso voltada para o carnaval. Porque hoje em dia, assim como São Paulo, Rio, BH também tem. A prefeitura vende a cidade para marcas, para poder patrocinar, custear banheiro público, enfim. De fato, é um custo grande, operacional, mas não sei como é aqui, vocês têm esse imposto aí, é uma ideia dele, não sei se vai para frente. É uma ideia bem interessante essa, de repasse, porque se você para analisar que o entretenimento ele é ofertado por iniciativas isoladas, como as nossas, proponentes de blocos, e todo o consumo que existe nesse espaço é gerado pelos proponentes de blocos, que isso retorne de alguma maneira. Eu acharia muito legal se, por exemplo, São Paulo tivesse uma política de editais para financiamento dos blocos de carnaval. Hoje a gente tem que recorrer à marca. Ok, é uma possibilidade, isso viabiliza. Mas eu não sei, com o passar dos anos, é muito possível também cair no mesmo erro grotesco que aconteceu com Salvador e transformar a grande festa do mundo em uma festa decadente, Porque aí você tem a marca, tem a questão dos interesses de uma marca, é uma ideia. E aí o que a gente tem hoje o Dória, assim, eu estou morando em Salvador, estou super pegando aos poucos o que está acontecendo dessas novas políticas, mas quando eu fui escrever o Tarado, eles pedem limpeza do bloco, da rua, pede banheiro. Escuta, a prefeitura fecha um patrocínio para o carnaval. Essa verba é para quê, se não para dar infraestrutura para todos os blocos passarem naquela rua? O bloco vai ter que se preocupar em limpar a rua, que vários blocos vão passar, eu não entendo nem operacionalmente como isso seria possível, Óbvio que todas as vezes que a gente fez festas em espaço público, a nossa preocupação é entregá-la
da mesma maneira que nós encontramos. Limpa, com um bom diálogo com a comunidade local, mas falando do carnaval dentro do calendário, que é um calendário nacional, o mínimo que uma prefeitura pode oferecer é a infraestrutura para esses blocos se apresentarem. Então eu acho interessante esse repasse de alguma maneira para os blocos, uma renda que ele está levantando, né? A minha sensação por muitos anos como tarada, eu falei, cara, a gente cria cama para as pessoas ganharem dinheiro e a gente se afunda em dívidas, porque o bar ganha, todo mundo ganha, os nossos fornecedores ganham e no final a gente tem dívida. E aí é difícil isso, é difícil porque isso desmotiva, isso enfraquece o movimento de quem está propondo o negócio. E aí a gente acaba tendo que recorrer a marcas. Aí cada projeto decide de que maneira essa marca vai entrar no seu projeto, né? Mas eu acharia que poderia ser muito mais democrático se a gente tivesse uma verba pública e não precisasse se estar com dinheiro privado e ter marcas envolvidas e ter ativações, embora cada um faz de uma forma, assim, mas, por exemplo, isso, tomando muito como exemplo o que aconteceu com o Carnaval de Salvador, assim, que é uma grande pena, né? Mas eu acho também o seguinte, que você tem toda a razão, concordo, mas a gente tem que fazer o nosso processo tal qual nós estamos fazendo, que é um processo híbrido, que é recorrer à marca e ao mesmo tempo resistir às tentações e às tentativas, na verdade, que o poder público tem e tem feito de envelopar, de criar circuitos, de condensar, de centralizar, porque se nós não resistirmos, isso pode acontecer. O que eu vejo agora, o panorama que eu vejo, é que isso já foi deixado muito claro. A gente conseguiu resistir a esse primeiro. É óbvio que existem essas tentativas de se obrigar a questões que são eminentemente competência do poder público, mas a gente sabe também que isso vai ser discutido com a prefeitura regional. E a gente vai poder, junto à prefeitura regional, falar, não, escuta, para que vocês vão usar o patrocínio que vocês vão fazer? O Carnaval de São Paulo, pra vocês terem uma ideia, está super atrasado. Essas coisas que o Dória falou sobre 23 de maio, Vila Madalena e etc., atrasaram demais a publicação do edital para patrocínio. Esse edital vai ser publicado, me parece que sábado agora. Então, a partir daí vai começar a concorrência das marcas. E existe um interesse gigantesco do mercado mesmo para entrar, porque o mercado não está muito preocupado necessariamente, ao contrário do que a prefeitura achava, em ter grandes avenidas com camarotes. O mercado quer ponto de venda, né? E ponto de venda depende de descentralização. E esse modelo, inclusive, responde a esse interesse do mercado. E a gente pode, enquanto bloco, resistir a essas questões, né? Eu acho importante demais registrar. Aliás, eu queria fazer uma ressalva aqui, nós estamos aqui descendo a lenha do Dória, e acho que ele merece, do que diz respeito a várias coisas, mas eu quero fazer uma ressalva, um registro aqui. Nós estamos aqui no Centro Cultural São Paulo, que é um equipamento, na minha opinião, meu equipamento preferido cultural da cidade, um espaço histórico, maravilhoso. Aqui muita coisa aconteceu e com certeza muita coisa vai acontecer, que é dirigido pelo Cadão Volpato, que é um grande diretor, está fazendo um grande trabalho aqui no Centro Cultural, inclusive fazendo essa parceria com a Semana Internacional de Música, o 5 assim, e com outras parcerias que ele já realizou. Então, faça-se essa ressalva, existem sempre exceções que precisam ser valorizadas para a gente não ficar também nessa polarização maluca que enche o saco. E entender que o Estado não é monolítico e que as políticas e as coisas são feitas por pessoas, antes de tudo, né? Não, eu só queria dizer sobre esse ponto ainda que eu não sei também se a melhor saída é usar o dinheiro público. Na verdade, nunca é, porque o dinheiro público é nosso, né? A gente vai pedir para o contribuinte, né, sustentar os blocos. Acontece que, na verdade, tem muito bloco diferente. Então, de repente, tem muito bloco muito pequeno, muito amador. Tem aquele outro que tem uma produção já bem elaborada, ou seja, já prescinde do dinheiro público. Ele mesmo vai lá e consegue o patrocínio, outros não conseguem. Então, tem que achar essa afinação aí. Agora, tem uma questão que BH também, eu conversei lá, o edital lá saiu ontem, me parece, e uma marca dessas aí acho que já ganhou muito dinheiro, mas é uma questão da exclusividade da venda da bebida. É o que o Ale disse, que o interesse da marca é esse, na verdade, é que a cerveja seja exclusivamente aquela marca seja vendida no Carnaval. Isso tem uma conotação política também muito ruim para o consumidor, né? O folião, ele odeia não ter o poder de escolha
exercitado livremente no carnaval, que é tão livre, democrático, etc. Então, é um cerceamento do direito do consumidor muito grande. Em BH, tentou-se fazer com que os patrocinadores não tivessem essa exclusividade, eu não sei como ficou o edital, mas é um ponto que poderia ser, talvez, bem elaborado. E eu queria só, para finalizar, mudando um pouco de assunto, tem a questão eu tenho lido um livro que chama A Vítima Tem Sempre Razão, do Francisco Bosco. Para quem quiser, lá tem um capítulo que trata só das marchinhas. É um tema que a gente não abordou ainda aqui, que é do carnaval também, musical, mas diz justamente dessa questão das marchinhas que esse ano vieram tão à tona, se elas seria uma censura você não tocar algumas marchinhas, porque alguns blocos escolheram não executar mais algumas com um tom preconceituoso, ou não, se é um ato de luta identitária e é uma provocação que acho que vale outro painel, na verdade. Bom, eu teria mais algumas provocações a fazer, mas vou me conter e vou já passar a bola para vocês. Para quem quiser fazer perguntas, a gente já está na reta final, então agora é a hora. Vamos lá. Uma das provocações era justamente essa, das músicas. Boa tarde, meu nome é Flor, sou produtora. Na verdade, assim, o que eu queria perguntar, eu gosto muito de carnaval. Esse ano eu não participei, mas os outros 2 anos eu participei na Vila Madalena. E foi bem caótico, não sei se vocês participaram. Então, na verdade, a minha pergunta é: como vocês veem o impacto da região onde está passando o bloco? Porque, assim, uma coisa é o folião, que está lá curtindo, e outra coisa são as pessoas que moram no espaço onde está passando o bloco. Então, assim, a sensação que eu tive em relação à Vila Madalena é que, assim, quem estava curtindo estava maravilhoso, mas quem mora lá e não gosta de carnaval estava muito ruim. Então, eu não sei como vai ser a partir do ano que vem, junto com com a prefeitura, como que ficou isso em relação à organização, como que vocês, sei lá, enxergam esse impacto regional. Bom, eu posso falar da Vila, né? Olha, eu acho que tem vários pontos aí. Um deles sim, é um caos. Sim, você mora lá no apartamento, você não consegue sair de casa quando o bloco está passando. É bem complicado para o morador. O que eu sempre briguei, eu sempre discuti com os moradores na Vila, né? Porque a gente tem reuniões semanais vai Ministério Público, xingado pra caramba. Inclusive o nosso tema desse ano é #HaterEuTeAmo, que a gente vai fazer exatamente a brincadeira com a nossa nova marchinha, que vai sair, acho que semana que vem. A gente brinca com isso mesmo. Eu acho que precisa ter, do mesmo lado que é ruim pro morador, também é um absurdo a gente não poder passar por uma rua. Então eu acho que tem que ter esse equilíbrio. É uma manifestação cultural que não vem de anteontem, então eu acho que as pessoas também têm que ter essa, sabe, a gente precisa conviver. Você ir para o espaço público, você com seu filho, seu cachorro e você com seu bloco, eu acho que cada vez mais a gente precisa viver em harmonia. E a harmonia é muitas vezes, sim, não vou conseguir sair de casa, vou para outro lugar ou vou, sei lá, vou fazer alguma outra coisa, porque agora é a vez deles fazerem essa bagunça aqui. Então eu acho que tem que ter essa conversa. Uma das coisas legais que eu acho que da prefeitura de ter diminuído o tempo de carnaval é legal, porque realmente o carnaval, o nosso bloco realmente, ele saía 2 semanas antes do carnaval, então já começa a ficar muito também, né? As pessoas acabavam ficando 1 mês no meio do carnaval. E a gente ainda não tem essa cultura. Você vê Recife, por exemplo, o carnaval começou já, né? Então assim, é diferente. E existem também, eu acho que essa descentralização ajuda muito. Então é legal porque você espalha, não fica aquela coisa maçante numa região só, e tem que espalhar. Mas eu acho que é conversa e eu acredito que as pessoas também têm que ter um pouco de paciência, saca? O Fê, tem outra coisa também, a gente falou muito sobre isso nesse ano, nessa discussão sobre acabar com o Carnaval da Vila. A gente chegou à conclusão, e eu acredito que a maioria dos agentes públicos também chegaram à conclusão, que o problema da Vila Madalena nunca foi bloco de carnaval. O problema da Vila Madalena é o fato da Vila Madalena ser um dos bairros boêmios mais famosos e importantes da história do Brasil.
Não é à toa que na Copa do Mundo aconteceu o que aconteceu na Vila Madalena, não é à toa que o Grêmio foi campeão e a Vila Madalena foi invadida por gremistas do Sul, porque tem muito gaúcho aqui, etc. Então assim, a Vila Madalena é um bairro boêmio na sua essência, e a boemia, em momentos de celebração, ela cresce, ela se coloca, né? Então, a gente já conseguiu convencer a prefeitura disso, e a partir desse convencimento, ficou ridículo ficar com proibicionismo de carnaval na vila. Ah, eu vou proibir carnaval na vila. Sabe o que ia acontecer se o prefeito ou se a prefeitura regional proibisse carnaval na vila? Ia acontecer os mesmos problemas na vila. Não ia ser bloco, ia ser manifestação. Não, ia acontecer o mesmo problema. Não, ia acontecer o mesmo problema. Ia lotar a Vila Madalena, os bairros iam estar lotados, ia estar lotado as ruas, lotado aquela esquina, etc. O que fazem lá é fazer um quadrilátero, os blocos desfilam nesse quadrilátero, num horário negociado, e mesmo assim, depois deles, continua lotada a Vila Madalena. Aliás, isso é uma discussão maravilhosa que também dá outro painel, que é o seguinte: por que a Vila Madalena é tão legal? Por que as pessoas foram morar na Vila Madalena? Por que a Cirela, a Cetim e as grandes construtoras e incorporadoras resolveram construir empreendimentos na Vila Madalena? E se você pegar os folhetos desses empreendimentos, lá atrás, na década de 90, nos anos 2000, começo dos anos 2000, estava lá: venha morar na região mais agitada da cidade. Aí chega lá e não quer barulho, meu povo. Né? Então assim, a questão da gentrificação e da especulação imobiliária, que assola bairros como a Vila Madalena, como o Baixo Augusta e como os outros, tem que ser colocada na balança. Porque não é possível que o lugar, o bairro que era onde morava o Itamar Assunção, onde morava a Vanguarda Paulistana, tenha que se render para a Dona Maria, que está cheia de trimiti, que ela tem que ir na manicure na hora do carnaval. Não dá. Entendeu? Assim, de verdade, eu fico impressionado. Então assim, onde está a nossa cultura? Onde está a história da cidade? Quem dá identidade para São Paulo? São aqueles caras nos blocos de carnaval da Vila Madalena. Cara, teve uma coisa que aconteceu rapidamente. Uma vez, uma reunião que a gente fez há 2 anos atrás, na sub de Pinheiros, estava se discutindo que a dispersão precisava ser feita no Largo da Batata. E assim, o morador ia lá falar: não, precisa ser no Largo da Batata, porque puta que pariu, não dá, e a Vila Madalena, joga pro Largo da Batata, joga pro Largo da Batata. E era uma fila, né, de pessoas para falar: ó, senhor fulano, vem aqui. Aí, né, o bloco falava, aí fulano falava. Cara, daqui a pouco levantou uma japonesinha desse tamanho, uma senhorinha, muito fofa, assim. Ela foi uma das últimas, ela falou assim: oi gente, eu sou a dona Maria de Lourdes e eu moro no Largo da Batata. E parou. Cara, eu quase morri, que eu falei assim: olha, tá ali, gente. Por que joga no Largo da Batata? Ela mora no Largo da Batata, vocês estão fudendo a vida dela. Vocês viram a imagem de cima da Faria Lima, quando o Casa Comigo estava desfilando, indo em direção ao Largo da Batata, já povoado por outros 400 blocos que foram jogados, assim como perto da casa da Dona Maria. Comigo, os outros 3 estavam... assim, um descontrole total, e daqui a pouco o problema é dos blocos. O bloco é isso, é o proibicionismo, é o pensamento conservador, é a disputa de cidade, e é o que a Fê falou. Tem que ter a nossa hora de ocupar a rua e se divertir. E outra, você vê a carência das pessoas, gente. As pessoas querem ir pro meio da rua. Em São Paulo, só para vocês terem uma ideia, tem 6 conselhos de segurança de bairros, que são ocupados em sua maioria por 20 pessoas, mais ou menos, 25, relação de moradores e órgãos públicos, Ministério Público participa, polícia, etc., que exercem uma função de controle, e eles têm uma importância, um impacto em gestões com um teor um pouco mais conservador, gestões que não são tão progressistas, ou que acreditam mais numa coisa mais certinha de regras e tal, que é um impacto tão tremendo que não dá para acreditar. Porque se você, por exemplo, a Praça Roosevelt, alguém tem alguma dúvida da importância cultural da Praça Roosevelt? Quem é que mora na Praça Roosevelt? Né? Mora um monte de gente na Praça. A Praça Roosevelt foi valorizada de anos para cá, talvez o lugar que mais tenha se valorizado de uma situação para outra nesse último período. A Praça Roosevelt tem lá uma senhora que comanda a associação de bairro, comanda o Conseg, e que conseguiu, junto ao Ministério Público, fazer um termo de ajustamento de conduta. Não pode mais ter evento na Praça Roosevelt. Não sei se vocês sabem disso. A ponto das Satirianas, que é um festival de teatro feito pelos sátiros, que é o responsável pela transformação urbana que a Praça Roosevelt viveu, que é responsável direto
Pelo imóvel daquela senhora ter valorizado uns 500%, os sátiros foi proibido de fazer as satirianas na Praça Roosevelt. Entendeu? E aí por quê? Aí faz uma pesquisa lá com os moradores da Praça Roosevelt para saber se eles são contra ter as satirianas. Não são. Não tem um sistema para oferir quem é que é a favor, quem é contra. Mas os espaços de poder são ocupados por determinadas pessoas que têm tempo para isso e para ficar enchendo o saco do Ministério Público, da polícia e tudo mais, e aí todo mundo faz o que elas querem. E aí proíbem a Praça Roosevelt de ter manifestação cultural. É a coisa mais inacreditável do mundo. Como é que os sátiros, os parlapatões, os teatros da Praça Roosevelt estão sendo cerceados do direito de fazer cultura, sendo que eles que fizeram a Praça Roosevelt? Isso acontece em São Paulo. É a mesma coisa da Vila Madalena. Só dizer antes de BH um pouco, respondendo a sua pergunta, a gente é mais conciliador, né? Mineiro é um pouco mais... Então a gente tenta fazer umas ações de legado pro bairro. Por exemplo, um dos anos que a gente desfilou lá, a praça estava sem luz. A gente pediu para ligar, é uma coisa boba, simbólica, mas importante. E agora esse ano a gente vai pintar os postes da rua, ao longo do trajeto, vão pintar eles, um artista, né, vai pintar, e o coreto da praça onde a gente vai dispersar também vai ser decorado, pintado mesmo, assim como tem essas pinturas nas empenas dos prédios. Nós vamos fazer isso como uma forma de legado da cidade, também tentando atenuar um pouco esse conflito. Mas olha, ninguém, assim, a gente faz essa manifestação de desabafo, mas a gente compõe direto, a gente quer compor, ninguém é responsável, ninguém aqui é responsável. Aliás, esse tipo de taxação, assim, você é responsável, é um jogo que as pessoas querem fazer para fazer o proibicionismo acontecer na cidade. Ninguém é responsável. Tanto é que na Vila Madalena é só um quadrilátero que tem bloco, tanto é que a gente conversa quase todo dia com a prefeitura, faz comissão, tenta organizar. O problema é que a gente tem que se manifestar quando coisas discrepantes acontecem, né? É muito triste a gente ter esse cerceamento, é um proibicionismo. Aliás, foi por isso, viu, que o Baixo Augusta vai sair com proibido proibir. Porque na mesma semana proibiram as satirianas na Praça Roosevelt e proibiram o show do Caetano em São Bernardo, né, no MTST. Aí é um absurdo, né? Não dá para acreditar, né? Obrigada. Mais perguntas? Tudo bem? Eu sou o Vitor, sou de Belo Horizonte também. Vou trazer uma provocação, que é uma provocação que a gente tá tendo lá. O Matheus, ele é músico também, tem sua carreira solo. Muitos dos blocos que foram criados em Belo Horizonte foram formados por grupos, por bandas, que também têm seus trabalhos autorais e que no carnaval acabam saindo com blocos covers, blocos de homenagens a grandes artistas e tal. E eu queria, a provocação que a gente está fazendo em Belo Horizonte se cabe a música contemporânea, autoral, feita por esses artistas que estão aqui na Sim, dentro do carnaval, aproveitando que tem esse monte de gente que tem esse interesse do dinheiro para poder promover, e então se é possível conciliar isso e aproveitar o carnaval para difundir a rica música contemporânea do país. Olha, eu acho que com certeza, inclusive, acho que a Gambiarra, por exemplo, todos os artistas que hoje estão aí, né, os pops, Ludmilla, Anitta, não sei o quê, tô falando desse, que é um lugar que a gente pega, eles começaram a tocar na Gambiarra, ninguém sabia quem era. A Ludmilla era MC Beyoncé, tocou de graça para divulgar o DVD novo, o CD novo dela lá, o lançamento. Então, eu acho que sim, eu acho que é um lugar interessante. Inclusive, a gente sempre recebe material, porque ao contrário dos outros blocos, eu não sei, o Tarado também, a gente trabalha com DJ. Né, a gente não tem a marchinha, a gente não tem a banda. E, inclusive, esse até é o nosso movimento, né? Sair com um bloco que é tocado por DJs. E a gente faz... na verdade, tem o Thiago Abravanel, ele puxa o nosso bloco, mas a gente faz questão de ter as 2, 3 horas dos DJs puxando, e às vezes com base com algum artista novo. A gente já fez no primeiro ano bastante. Pretendemos fazer e na festa mesmo. Então, sim, claro, eu acho que é um lugar de divulgação, de exploração de toda a nossa capacidade de criação cultural, né? É bem forte. A gente, no caso comigo, as músicas, a gente compõe marchinha, e não só nós do bloco,
Existem algumas pessoas que às vezes propõem algumas letras e ideias. A gente é super aberto a isso. E todo ano a gente compõe aí umas 3, 4 músicas, assim. Então a gente tem, né, os covers, né? Mas o bloco é principalmente de marchinha. E a gente também faz esse intercâmbio com artistas para criar novas músicas. O Tarado, no caso, o Tarado é um bloco tributo, né? Então a gente tem aí as composições do Caetano dentro de uma roupagem que a gente cria em estúdio. Mas a gente tem nas nossas festas DJs, né? E eu toco com o Guima, que é um outro sócio, por exemplo. E é um momento onde a gente consegue trazer novos nomes, né? Novos artistas, novas músicas. E uma pesquisa particularmente minha, assim, que eu sempre faço de trazer para o set do Tarado são músicas que estão brotando na Bahia, que ainda não chegaram no mainstream, e eu solto nas festas do Tarado e eu vejo as pessoas assim, tipo, o que é isso? Assim, lembro quando eu toquei Baiana System pela primeira vez numa festa, as pessoas não entendiam, não sabiam como dançavam. Aí quem entendia dava um pulo de lá e falava, nossa, você está tocando isso. Então, por a gente ter essa limitação libertadora ao mesmo tempo de ser só as músicas do Caetano, no DJ set a gente consegue trazer para perto artistas que estão na cena e sons que a gente acredita, assim, por exemplo, a Tocha, que é um grupo novo que está repensando a música baiana, que é um dos dissidentes do Baiana System, né? Em novembro do ano passado eu toquei uma música deles que esse ano o Piscirico gravou, que vai ser a música do carnaval. Então assim, são... Polpa da bunda, né? O Polpa da bunda. Então as pessoas veem aquilo, não entendem muito o que mas você solta, né? Fica ali guardadinho, uma hora ela acontece e quem lembrar fala, nossa, eu vi isso há um ano atrás, olha isso. Mas é para os mais ligados, assim, na história. No nosso caso, a gente tem uma parte da letra que fala cultura alternativa da noite paulistana achou seu mundo encantado. E é uma referência a todos os donos ou ex-donos de casas noturnas, casas de show, espaços significativos que foram plataformas de lançamento da nova geração ou das atuais gerações de música autoral no Brasil. Então, o Acadêmicos Baixo Augusto é um bloco baseado na ideia de dar voz e vazão a artistas que foram lançados ou que fizeram suas trajetórias no Baixo Augusta, muito também no Estúdio SP, que era uma casa que eu tinha há muitos anos atrás. Mas, por exemplo, a Tulipa Ruiz é a nossa madrinha, né? E a Thier, e o André Frateschi, a Miranda, o Tata Aeroplano, e a Aline Flanders, são pessoas que frequentam Baixo Augusta. Está no nosso repertório o Criolo, está no nosso repertório Emicida, está no nosso repertório vários artistas que são emblemáticos da música contemporânea brasileira e da música contemporânea de São Paulo. Misturando a isso, nós temos obviamente o samba tradicional de São Paulo, o rock, a música baiana, que a gente faz questão de sempre tocar, todas as músicas regionais que são representadas por essa maluquice de miscigenação tão deliciosa que São Paulo tem, esse encontro de povos que São Paulo tem. Mas sim, o Baixo Augusta é um bloco que nasceu para celebrar a cultura alternativa da noite paulistana, que na nossa opinião é representada pela música contemporânea que se ouvia ali na Rua Augusta, lá no começo dos anos 2000, e que hoje em dia cresceu e ocupou tantos espaços, né? Eu acho que, não é porque você é conterrâneo não, mas eu concordo, eu acho que os blocos de carnaval de rua, eles ganharam uma relevância até musical, ao lado dessa toda a relevância política e de ocupações, precisa, né, compor, fazer música autoral. Assim como em que pese a Bahia, o modelo lá seja, né, como a gente já disse, que tem massacrou, mas tem um aspecto curioso que o axé foi exportado de lá para o país todo, em alguma medida por conta do carnaval. Então lá a gente, no caso do nosso bloco, semana que vem mesmo a gente começa a gravar um disco com músicas, né, feitas só por nós mesmos. E em BH, você sabe, tem um concurso de marchinha lá, que inclusive esse ano a marchinha vitoriosa foi sobre o Dória, chama Pinto por Cima. O ano passado eu acho que foi o Não Enche o Saco do Chico, aquele episódio, e há 3 anos foi o Pé Rela no Pó, o Pó Rela no Pé, em homenagem ao Aécio, o helicóptero do Pé Rela.
Nós temos uns 5 minutinhos, então acho que tem tempo de uma pergunta rapidinha e uma resposta mais rapidinha ainda. Se não tivermos, a gente já vai encaminhando para o fim. Não temos? Então ok. Bom, sobre essa última questão, só para lembrar que a gente, em função do carnaval e das dinâmicas de rua do carnaval, a gente tem diversos tipos de samba. Então olha só como música e carnaval estão intimamente ligados. Se hoje a gente tem aí uma pleiade de estilos de samba, isso não é sem a ajuda do carnaval. Esqueci de falar, se você me permite, queria fazer um convite, faz parte da programação da SIM, o nosso ensaio do Acadêmico Subacho Augusta, domingo, a partir das 16 horas. Quem está com não sei o que pode entrar de graça, que já é de graça mesmo o ensaio. Então, tudo bem. Então, tá todo mundo convidado, e aí vocês vão poder ver o que está rolando. A gente vai receber nesse domingo uma participação luxuosa demais, que é o Bloco Esfarrapado, que é o primeiro bloco de São Paulo, do Bexiga, que tem entre seus fundadores nomes como Adoniran Barbosa, Paulo Vanzolini, Geraldo Filho. Domingo, 16 horas. Gente, é isso então. Obrigada a todo mundo por ter vindo, aceito o convite da Sim São Paulo. Obrigada a vocês por estarem aqui até essa hora com a gente. Curtam assim, vamos se divertir, vamos escutar música, vamos conversar, vamos debater, e é isso. Valeu, gente. Boa.